Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV, companheiros do canal Internacionalismo. Estamos começando aqui mais um programa Conexão América Latina, que acontece todas as terças-feiras, às 2 da tarde. Já convido todo mundo que está assistindo o nosso programa a deixar o seu like no nosso vídeo, a deixar também o seu comentário, a compartilhar nas redes sociais, compartilha no Facebook, no Twitter, no Telegram, no Instagram, no WhatsApp, por e-mail, em todas as redes sociais onde você estiver, compartilha nos grupos, nas páginas, mensagens privadas aí para os seus amigos. Valeu aqui ao Sou Eu e ao Mauro Sou, que estão já comentando aqui com a gente. O programa acaba de começar, o pessoal já está comentando. Queria convidar todo mundo a se inscrever na Causa Operária TV para a gente chegar a 100 mil inscritos o quanto antes. Aí até o final do ano a gente chega, quem sabe, a 100 mil inscritos. Se inscrever também no canal do Internacionalismo. É só digitar na barra de pesquisa Internacionalismo. Se preciso, filtra por canais que vai aparecer ali. O nosso canal a gente posta vídeos novos todos os dias com reportagens, documentários, entrevistas, vídeos de curiosidades sobre política internacional e também muita denúncia do imperialismo e mostrando a realidade, né, na Venezuela, em Cuba, na Rússia, Coreia do Norte, que a imprensa burguesa imperialista não mostra. Queria convidar também todo mundo a se tornar membro da Causa Operária TV a partir de R$ 7,99 por mês. Você clicando no botãozinho Seja Membro embaixo do nosso vídeo, você vai ver ali as opções a partir de membro bronze até o membro Rubi, que é R$ 199,99 por mês, portanto cabe em todos os bolsos e a gente pede uma contribuição aí se você gosta da Causa Operária TV, se você quer ver a Causa Operária TV ampliar sua programação, programas ao vivo, reportagens de rua, mais entrevistas, né, documentários também. Contribua com a Causa Operária TV, uma TV revolucionária dos trabalhadores que não é financiada nem pelos capitalistas, nem pelo imperialismo, nem pelo Estado, financiada apenas pela classe trabalhadora. Bom, a gente vai tratar hoje principalmente das eleições do Chile. Houve primeiro turno das eleições chilenas no último domingo e passaram aí, né, para o segundo turno o Boric, que é o candidato que a imprensa toda está falando que é de esquerda, que é progressista, tudo mais, contra o Cast, que é um candidato de extrema direita. E para a gente falar sobre isso, a gente está aqui com a Mônica de Souza, nossa querida companheira correspondente em Concepción, no Chile. Oi, Mônica, tudo bom com você? Oi, tudo bem? Como é que Tudo bem e você... você? Tudo ótimo, Mônica. A gente estava falando da última vez que você participou, justamente sobre a gente já sabia, né, que o mais provável era justamente um segundo turno, né, entre o Boric e o Cast. Os dois tiveram uma votação muito próxima, né? O, o Cast, ele ficou em primeiro, né, ele teve 27, quase 28% dos votos. O José Antônio Cast e o Gabriel Boric, ele teve 25,8%, quase 26%. Então, cerca de 2% ali, só a diferença entre um e o outro. É, Nesse primeiro turno, a esquerda, assim, Partido Comunista, eles caíram fora, né? O Boric, ele é considerado aí de esquerda, mas como a gente tinha falado no programa anterior que você participou, né? Ele é na verdade, mais de uma pseudo-esquerda, né? Mas bem frente amplista, assim. E, e aí a esquerda mesmo, né? Ficou fora desse segundo turno, né? Como que foi, assim, o dia de votação? O que o pessoal estava falando aí sobre as expectativas em votações do primeiro turno? Como que a esquerda reagiu, né? Tendo passado o Cast e o Boric para o segundo turno, Mônica. Então, como a gente havia dito na vez anterior que eu participei, eu tinha dúvida, e naquele momento o Boric ele não estava empatado, né? E em algumas regiões ele aparecia como o primeiro lugar em relação ao Cast. O Cast, assim, só para dar assim, mais ou menos falar sobre ele é de um fascismo hereditário, né? A família dele
ele é descendente de alemães, ainda que isso não tenha nenhuma influência, né, na posição ideológica de uma pessoa, mas a família dele toda é uma família pinochetista, fascista, declaradamente fascista. O que eu vi aqui foi que teve digamos assim, esse conforto, né, da esquerda, depois das eleições para governador dos estados aqui, onde a esquerda, né, o centro, elas ganharam praticamente todos os estados aqui do Chile, tendo só 2 estados ao sul que foram onde os governadores eles são de partidos de direita, né, e extrema direita. Mas uma outra coisa que durante todo o processo de campanha eleitoral, a esquerda aqui, mesmo tendo como referência o Brasil, o Equador, Bolívia, né, e até mesmo o Peru, eles não se pautaram, não se preocuparam com essa realidade, e tampouco a realidade de como vinha atuando a extrema direita também na Europa, né, avançando também em vários países aí. E até mesmo Estados Unidos. Então, uma coisa que foi dita aqui também durante toda a campanha do CAST foi a vinda de vários membros dessa extrema-direita apoiando, inclusive do Eduardo Bolsonaro aqui. A campanha dele foi quase idêntica à do Bolsonaro, só não teve facada e ele participou de todos os debates também. Mas o discurso que ele faz, né, e fez durante toda a campanha dele é um discurso muito parecido com o Bolsonaro, relacionado à igreja, principalmente à igreja neopentecostal, também relacionado à questão de acabar com o narcotráfico, expulsar os imigrantes, fechar as fronteiras entre o Chile e a Bolívia, por exemplo, e assim boicotar todo e qualquer pensamento ou indivíduo ou partido político que seja minimamente de esquerda, né? E principalmente combater o comunismo e não fazer com que o Chile vire uma Venezuela ou uma Cuba. Então, esse mesmo discurso do Bolsonaro, família, muito homofóbico, né? Ele tem como discurso extremamente popular, assim, né? Não usa nenhuma palavra que qualquer pessoa não possa entender, sobretudo da classe trabalhadora. Eles fizeram um trabalho exaustivo nas redes sociais, ou seja, idêntico, com muitas fake news, idêntico ao Bolsonaro. Por outro lado, desde o começo das eleições, naquela primeira prévia, né, onde o Haddad do Partido Comunista ele sai, também eles não foram, como não houve nenhuma aliança nesse sentido, assim. Mas, desde a minha perspectiva, isso mostra como a esquerda quer enfraquecida. E isso está relacionado também com as manifestações que ocorreram aqui, com todas as manifestações durante todo esse período, e onde, desde o início, a esquerda ela não se aproximou das bases, né, e nem foi apoiar ou então se juntar a essa população mais pobre que estava na rua reivindicando, né, independente se são as minorias, se são os estudantes ou os trabalhadores ou a comunidade campesina ou indígena. E, além disso tudo, também, tendo já um governo estadual que ganhou no sul do país, né, na Araucania, onde a maior parte dos campesinos são mapuches, eles não foram fazer nenhum trabalho de base lá também, eles simplesmente deixaram para lá, né? Então, assim, foi uma campanha com bastante ressentimento e muitas brigas dentro da esquerda. O partido a Democracia Cristiana, ela nunca se posicionou desde o início também. A Yasna Provost, ela nunca teve nenhum tipo de diálogo também, né, com essa esquerda aqui do Chile, não existe, né?
Mas isso tem a ver também como é isso, né? O enfraquecimento paulatino da esquerda, que ela vem se pronunciando desde da presidência da Bachelet, né? A, o tempo que a Bachelet ela esteve no comando aqui da presidência, né? Do governo Bachelet, ela vem se deteriorando muito rapidamente, sobretudo porque durante esse período não houve também diálogo com esses estudantes que foram os protagonistas dos movimentos sociais aqui nos últimos anos, né? Então, e não avançou em nada no sentido social. O que ela fez foi fazer todo um trabalho de continuidade com o imperialismo, né? Os trabalhadores, a classe trabalhadora empobrecendo cada vez mais. Então, acho que isso é um reflexo e tem correlação constituinte também, né? Ou seja, todo o rechaço os movimentos sociais tiveram com a esquerda. Mas acho que o mais grave é não ter um trabalho de base. Por exemplo, no norte do país, né, que o Farisi, ele que é um cara que se diz independente, mas na verdade é um direitista, tipo Dória, né? Ele ganhou lá e as pesquisas mostraram que os eleitores dele são pessoas que se informaram por meios como tipo as mídias sociais, as redes sociais, né? Tipo WhatsApp, Facebook e tal. É um cara que ele tem assim com uma péssima reputação, né? Mas tem uma cara bonitinha, digamos assim, né? Tipo um Collor, né? Sei lá. E ele ganhou, teve várias regiões aqui no norte que ele estava até em primeiro lugar, acho que, se eu não me engano, em dois estados aqui, né? Uhum. E o Boric, ele ficou, e a Frente Ampla ficou muito acomodada no que a campanha dele mostrava, né, em termos de votação em duas regiões aqui que tem maior número de habitantes, que é Valparaíso e Santiago, né, a área metropolitana inteira e tal, onde ele realmente ganhou. Aqui na região de Ubiubiu, onde eu moro, né, que já é sul, o Cast, ele já desde sempre ele estava ganhando bastante visibilidade, né, e simpatia dos trabalhadores aqui, principalmente da classe mais baixa. Muitas pessoas se identificando com ele, já mostrando as garrinhas de fora. Eu até comentei aqui, né, para você ter ideia, no Chile, os professores eles têm uma avaliação, né, semestral e os alunos escrevem, né, de forma anônima, pontos positivos e negativos dos professores. Então, pela primeira vez aqui, depois de uma década sendo professora aqui no Chile, alguns alunos escreveram que eu era um perigo para a faculdade, porque eu estava dando como referência bibliográfica livros marxistas e que eu era Nossa. comunista e falava sobre o fascismo, né? Eu até tenho aqui, depois eu posso te mostrar. Então, e você é chamada na diretoria da faculdade, e o diretor da faculdade, ele fala para você e tal, assim, né, que vai mostrando os pontos para você ver que, por primeira vez, essas pessoas fascistas, elas estão se sentindo representadas, mas o Sichel, que é o da UD, né, do Pinheira, ele não ganhou porque ele não é radical o suficiente, eu acho, né, para o mercado, para o imperialismo, né, assim, ele é meio vacilão, assim, nesse sentido, né. Então Uhum. ele é mais vacilão, né, do que o Pinheira. Então, eu acho que nessa dúvida, acho que o empenho do imperialismo, né, e do mercado, dos banqueiros e tal, dessa classe média burguesa, ela foi e ajudou bastante a reforçar, né, a campanha do Cast, que tem um discurso extremamente. Ele fala de democracia. Quando ele ganhou, né, agora, aí ele foi falar, né, na imprensa, e aí na televisão estava mostrando, na CNN, por exemplo, o discurso dele, assim, super popular, cheio de xiste, né? E ele dizendo: eu quero agradecer primeiramente a Deus, a minha família e aos pobres que votaram em mim. Eu prometo que eu vou acabar
com a delinquência, eu vou acabar com, como ele falou, eu vou acabar com a delinquência, vou acabar com o desemprego, com a pobreza, e eu vou fazer de tudo, né, para que os militares, né, e as forças armadas sejam reforçadas em seus poderes, tenham mais poder. Ele estava mandando um recado para os Mapuches, né, também, né, É. na Araucania. E também é uma Em questão de extrema-direita bem repressão. demagógica, né? Pelo que você falou Né, aí. é idêntica. E falando nisso, olha, nós vamos incluir todos vocês. Por favor, me deem essa oportunidade. Nós vamos, em todos os bairros onde há delinquência, nós vamos colocar muito mais carabineiros. Nós vamos acabar com o narcotráfico, nós vamos buscar os narcotraficantes. Então, todo esse discurso, assim, né? E essa coisa dele ser muito mais radical, né, em termos da posição fascista dele, é o que está encantando todo mundo, assim, sabe? Isso daí também é interessante, né? Porque o Cast, você descreveu, né? Ele é um fascista e, pelo que você falou, existe até essa candidatura dele, né? Tá sendo feita no meio de um clima também meio de um eleitorado de extrema direita, né? Os alunos aí que você disse que te avaliaram ali alguns como se você fosse uma doutrinadora marxista, um perigo para a universidade, né? Parece um clima semelhante ao de 2018 no Brasil, né? Com o Bolsonaro. Taça grupo, né? Você sente bem parecido? Não, eu estava até comentando com meus amigos aqui que eles estavam, assim, é aquela coisa incrédula, né? Eles acham que o Cast é igual o Pinheira, e como o governo Pinheira, é que não vai acontecer nada. Eles acham isso, assim, eles acham que o Chile não é igual ao Brasil. Não, o Chile é pior que o Brasil, porque o Chile, desde o governo de Allende, o que houve foi um retrocesso total nos direitos civis aqui, né? Nos direitos sociais, né? Assim como não há um debate, por exemplo, sobre questões sobre luta de classe, né? Então, aqui, igualmente o Brasil também, todos os cursos de humanidades eles foram tirados do currículo escolar, né? Houve um corte também, por exemplo, no pressuposto das universidades, né? Na fatia aí, do dinheiro disponível para as áreas de saúde, educação, né? Os sindicatos aqui eles são bastante enfraquecidos, não tem nenhuma voz. Por exemplo, uma coisa que me indignou bastante, né, antes da pandemia, né, quando os movimentos sociais estavam na rua, é que nem a gente conversou semana passada, você fica vendo, é um espetáculo, na verdade, né? Porque os manifestantes vão para a rua, gritam, 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 vão para casa, mas não tem um trabalho de base, né, dos partidos políticos, porque os partidos políticos não têm base. Uhum. Essa é a grande verdade. Eles não têm o que ensinar para ninguém, porque eles já estão em outro plano, né? Eles estão mais à direita e mais dentro de uma perspectiva, no mínimo, liberal. E o que Né? impressiona, né, Mônica? Impressiona muito porque faz apenas 2 anos que no Chile a população se levantou e foi um levante, né, que surpreendeu toda a América Latina, né? Fazia tempos que a gente não via um levante como esse. A gente viu mais ou menos nessa época manifestações radicais no Equador, a gente viu depois no Paraguai, na Colômbia, mas essa do Chile, em 2019, foi uma verdadeira insurreição popular, que inclusive teve características revolucionárias, né? O povo assaltou quartéis de polícia, houve enfrentamento, atirou fogo em prédios inteiros da Enel, né? Ficou aqui no Brasil, a gente viu bastante, ficou famoso tudo. E 2 anos depois, o que a gente tem é com a possibilidade de um fascista se eleger presidente do Chile, né? Então não, assim, tá totalmente assim como polarizado, né? Agora eu te digo,
será que, assim, uma questão que eu tenho, essas pessoas se cansaram, né? Os manifestantes as famílias, por exemplo, que têm seus filhos e familiares que perderam um dos olhos, né? Essas pessoas que estão presas até hoje. Ninguém fala nada sobre isso. Ou não vão libertar as pessoas que estão presas, os jovens e os militantes que estão presos desde quando houve quando, no primeiro dia das manifestações, na primeira semana já tinha um monte de gente presa, já 400 pessoas, não sei. Foram 500 pessoas que perderam um dos olhos, né? Foram mutiladas. Então, e o Chile, né, o que está acontecendo agora é a expressão, assim, perfeita do que é a frente ampla, do mal que é a frente ampla, nessa política de frente ampla, de ficar a reboque da burguesia, né, porque no Chile, e isso daí vale para toda a América Latina, inclusive para o Brasil, especialmente, né, no Chile teve essa insurreição com características revolucionárias. O povo saiu para a rua para derrubar o Pinheira, para derrubar não só o Pinheira, mas todo o regime político, né? E a esquerda, ela não apoiou, né? Ela não organizou, não participou de verdade. Foi que nem você estava falando, a esquerda ficou nula, se escondeu diante disso tudo. O povo enfrentando os carabineiros. Hã? Claro, porque não apoiava ideologicamente o que estava acontecendo. Eles achavam, assim, acho que no íntimo, né? Às vezes não se pronunciava porque todos que tentaram se pronunciar levaram como croque, né? Chegava lá e levava tapa na cabeça. Vários deles saíam na rua e eram vaiados, e o pessoal ia para cima assim, para querer bater. Então, eu acho que o que aconteceu aqui também, nesse desgaste todo, mais com a pandemia, é essa questão. Ou seja, caramba, né? Não estou dizendo as pessoas que estão na rua e que foram na rua, que nem agora no aniversário do segundo ano, né, da manifestação, onde tinha mais gente do que a vez que eles contabilizaram um número enorme de manifestantes num dia específico, da manifestação, que foi até publicado em vários meios de comunicação e tal. Eles não perceberam, né, que a população que estava na rua estava pedindo, pelo amor de Deus, né, alguém que nos represente, mas dentro de uma perspectiva revolucionária, né? Uhum. E que a esquerda ela não quer isso. Ela se afastou porque esse movimento não a representa. E esses políticos tampouco representam os manifestantes que foram enfrentar os carabineiros e que estão sofrendo com isso ainda, a esquerda, né? Ela não acredita na mobilização popular, né? No Chile ela nem... Exato. Ela não quer. Ela está tão acoplada à burguesia, né? Os interesses da burguesia, ela está tão dependente, né? Ela é um apêndice do regime político burguês, dos partidos políticos da direita, né? Ela já nem tem mais esse contato com a população. Tanto é que a burguesia e o Pinheira, para conseguirem controlar essa mobilização popular, fez uso dessa esquerda, que apoiou, ao invés de apoiar a insurreição de rua, apoiou que isso daí fosse resolvido através das instituições. E foi a partir disso que se traiu completamente, acabou com a possibilidade de derrubar o Sebastião Pinheira, porque levou para as instituições. Aí o Pinheira entrou num acordo com esses partidos da esquerda, a burguesia inteira, né? Entrou em um acordo para acabar com as mobilizações, fazendo uma constituinte fake, né? Que a gente viu aí que não serve para, na verdade, nada. E aí chega nas eleições, população desmobilizada, a esquerda desacreditada, inclusive, né? E quem acaba capitalizando com isso é a extrema-direita, porque a extrema-direita, assim como o Bolsonaro em 2018, ou então o Trump nos Estados Unidos, ela é muito demagoga. Ela fala para os interesses materiais das massas. Você disse que o Cast falou a questão do emprego, a questão da segurança, né? A questão, inclusive, a demagogia tradicional da extrema-direita. E aí o povo, abandonado pela esquerda, né, uma parcela dele acaba indo para a extrema-direita. E a burguesia, né, mostra como ela conseguiu controlar a situação quando ela coloca no segundo turno
um cara da extrema-direita que cresceu graças a essa destruição da mobilização, né, capitalizou uma parcela do eleitorado e que tem o apoio, inclusive, de uma parcela da burguesia, né, senão ele não estaria aí, uma parcela da burguesia que ainda teme que é possível aí uma mobilização popular e prefere um governo de linha dura que acabe pela força com essa mobilização, e do outro lado, um candidato que, na verdade, o Boric, como a gente tinha conversado no outro programa, é um cara, assim, até neoliberal, né? Pseudo-progressista, um cara de frente amplista mesmo, que pseudo-esquerdista, que tem o apoio da esquerda, mas que ele seria como se fosse um candidato que a burguesia confia nele para colocar panos quentes na situação política, para despolarizar a situação política, para estabilizar o regime e garantir que a burguesia continue mandando na situação, fingindo ser de esquerda, tipo o Alberto Fernandes na Argentina, né? com algum cheirinho de ser de esquerda, mas que na verdade está aplicando a política tradicional, uma política de continuidade do regime político. Então a esquerda agora fica numa sinuca de bico, né? Ela tem no segundo turno exatamente os candidatos, o que a burguesia gostaria que fosse um segundo turno. E aí a esquerda vai fazer o quê? Muito possivelmente, né, vai acabar apostando pelo Boric, porque tem o espantalho do Cast ali, e aí vai ser aquele negócio que a gente já criticou um monte de vezes. A democracia de um lado, que é o Boric, que é um candidato da burguesia, contra o fascismo do outro lado. Então vamos todos votar no Boric, porque ele é a democracia e ele é o mal menor. A esquerda, né, a situação no Chile, ela virou tanto, ela é tão dramática e assim tão deprimente que passou 2 anos atrás de uma situação quase revolucionária para derrubar o Sebastião Pinheira, o regime político, e estabelecer, quem sabe, um governo dos trabalhadores, para 2 anos depois ficar nessa. Ai, vamos votar no mal menor porque senão o fascismo vai ganhar. Veja só o que levou a política da esquerda, da Frente Ampla, de ficar a reboque da burguesia e não querer saber de nenhuma mobilização popular, né? Impressionante isso, Mônica. Uma coisa que aconteceu aqui, se você perguntou inicialmente como é que estava o ambiente aqui no dia da votação, eu fui votar bem cedinho, né? Eu votei pelo Eduardo Artes, que ele é do Partido Radical aqui de Uhum. esquerda, né? E ele, na verdade, o que assim, eu nunca vi tanta gente na rua, sério. Então, as pessoas estavam indo para votar no CAST, na verdade, né? Estavam indo para votar na esquerda. Se você tem o primeiro lugar da esquerda, o terceiro lugar da esquerda, da direita, aliás, o primeiro lugar da direita, o terceiro lugar da direita e o quarto lugar da direita, as pessoas estavam indo votar na direita, não estavam indo votar na esquerda, né? E uma coisa é que ontem mesmo, né, pelo menos nos jornais que eu li aqui, né, por exemplo, na El Mostrador, ou então nos regionais aqui, La Terceira também, né, que é um jornal aqui, eles estavam dando, né, o que uma briga, uma indisposição já entre o Radui com o Boric, né, que acho que falou alguma coisa lá com relação ao apoio que o Radui não deu para ele, né, e também a Provost dizendo que o partido, a Democracia Cristiana, ela vai, ou seja, liberar, né, a militância lá, tal, mas que ela não tem, que ela vai ser oposição a qualquer governo que entrar. E o cara lá, que é o dirigente lá, maior da Democracia Cristiana lá, o Gabriel Asensio, ele estava dizendo que ele tem muito ressentimento com relação à Frente Ampla, que está sempre querendo tirar o centro do centro, e quando eles fazem alguma aliança, a Frente Ampla tenta diminuí-los, né? Então, eles não declararam, já no primeiro dia depois da eleição, né? Não declararam apoio, embora no Brasil eu escutei hoje no 247, por exemplo, o Zé Reinaldo lá falando que a Democracia Cristiana e o Partido Comunista estão apoiando ele. Não, não é verdade. Não é verdade. É uma incógnita ainda, né? Com relação a isso.
Mas também tem uma coisa que não dá para deixar de dizer, é que os partidos de esquerda eles estão se esvaziando em termos de militância. Então, tem essa questão também, né? De você não se identificar com nenhum desses partidos, porque nenhum desses partidos políticos eles atendem às demandas da classe trabalhadora. Então, quando você conversa, né, com as pessoas, ele tem essa questão de um pensamento mais anarquista, que a gente já sabe para onde vai, né, para lugar nenhum, que é isso mesmo, ficar tipo galinha com o pescoço destroncado, né, ficar dando volta até morrer. Então, é mais ou menos isso que eu vejo aqui, assim, né? O discurso da esquerda, ela é muito, não apresenta nenhum projeto contundente, né? Assim, que dá para que ofereça, por exemplo, com clareza, né? Qual o projeto político deles. Isso também enfraquece muito porque isso mostra que eles não têm nenhum projeto político para a classe trabalhadora, né? Uhum. O fato de não discutir a luta de classe, que é o que os movimentos estavam fazendo de alguma maneira por questão de experiência de vida, né? Na verdade, eles estavam, acho que o movimento ele mostrou isso, a realidade e a indignação, né, da forma espontânea que aconteceu dessa classe, que é oprimida, explorada a vida inteira e que não aguentam mais, né, essa realidade. E uma outra coisa também aqui é que eles não falam, por exemplo, né, da questão, ou seja, coloca muita ênfase na questão de privatização, não falam da nacionalização, por exemplo, de empresas aqui, né, que deveriam ser das mineradoras e tal, que deveriam ser nacionais. A única coisa que eles falam, e também uma coisa que é super importante, é que o CAST tampouco promete, né, ele promete mais na área moral, né, do que na área econômica, assim, resolver o problema moral da sociedade e resolver o problema econômico com base na opressão e repressão da classe mais pobre. Uhum. E isso quer dizer o quê? Então as pessoas eles estão muito, os chilenos eles estão acreditando muito na Constituinte aqui. Se você fala assim, você pode até apanhar e perder a amizade de pessoas, né? Porque eles falam que você está delirando. Porque vai ter um plebiscito, né? Se continua ou não, né? Quando tiver, ou seja, se a Constituinte continua ou se essa nova. E eu tenho dúvidas com relação a isso também, se o que vai acontecer, né? Com relação a outro problema também, além dos partidos de direita terem ganhado, né, a presidência, que vão ganhar, porque se você somar toda a direita, né, que agora está apoiando o Cast desde o primeiro dia, desde domingo, já declaradamente, que está apoiando, menos o Paris, mas Paris obviamente vai apoiar, está só fazendo onda, são 53%. E se você conseguir que os nulos os que votaram em branco votem pela frente ampla, não chega nem a 1,5%. Então, como você vai fazer? Né? Não tem como ganhar, só se acontecer um milagre. Eu não acredito em milagre, né? É. Então, eu acho impossível. Fora isso, tem outra coisa também que as pessoas não estão vendo. Eles são felizes, e também foi noticiado no Brasil, que o parlamento está meio a meio, sendo que é um delírio. Desde quando a democracia cristiana e o Partido Socialista são esquerda aqui? Então, Uhum. você tem, por exemplo, até marquei aqui, vou fazer, tem uma colinha minha. São, por exemplo, 50 senadores, né? Sendo 25, 22, 23, né? Entre os 20, assim, a maioria, né? 23 do governo, né? Do oficialismo, e 22 da oposição. Sendo que do 22 da oposição, né? Fora os 7 que não contabiliza aqui dos. Ou seja, os 5 que não contabiliza aqui dos 50, né? Que aqui são 45. Eles podem ir para a direita e também dentro da oposição tem democracia cristiana. Então já não tem apoio para começo de conversa. Depois dos deputados, você tem 73% da oposição, 68% do oficialismo e 14% do centro. Então é outra mentira, porque se você somar os 14% do centro
mas os 66%, 68% do oficialismo são 82. Então também já não é maioria. Então é assim, eu não sei que isso também tem a ver com uma questão, a imprensa aqui, que as pessoas assistem aqui, acho que mais que o Brasil ainda, eles são muito ligados no que do que a televisão diz, né? Eles enfatizam todo o tempo a fala da extrema-direita nos pontos que interessam para o imperialismo e para a burguesia. E também para os conservadores aqui, religiosos, né? Que por exemplo, quando o Kashi terminou de falar, aí na CNN a pessoa lá, a jornalista, estava, a âncora lá disse, olha só, o Kashi disse que primeiro está Deus, depois a família, depois a democracia, e que vai acabar com a natureza. Ou seja, foi assim, potencializando, né, cada ponto do discurso dele, e no final das contas não mostrou o discurso do Boric. Não tinha nenhuma emissora de televisão mostrando o discurso do Boric, né? Uhum. Então, isso já, eu acho que, bom, depois, durante a manifestação, isso já estava claro o que ia acontecer nas eleições aqui, né? Quando a esquerda, ela tem um abismo, né, assim, surreal entre o movimento social, que não tem representatividade, que vai demorar para ter uma, né, ainda porque são partidos novos que estão surgindo aqui. É o que o Mauro Sou fala aqui, inclusive. O Mauro Sou, ele comenta: a verdade é que a esquerda foi muito omissa durante os enfrentamentos populares contra o governo. Não é surpreendente que venha mal nas eleições. Ele colocou manifestações, mas acho que é nas eleições, né? Deixa eu aproveitar e agradecer aqui a Cristina Gregório pelo superchat, assim como o Ernesto Abdala Filho, nosso companheiro de Barcelona. E também agradecer aqui ao super sticker do LC29 e aos comentários do Joelson Dias, Adriana Machado, nossa correspondente em Nova York, Sérgio A. Rodrigues, Silvia Rosa, o Gnóstico Abraçax Ial também comentou com a gente aqui, o Fábio Silva também, Antônio Barbosa da Silva Filho, Estúdio M5, Nilza Ramos, obrigado pelo comentário, valeu aqui pelo superchat também, do super sticker do Sou Eu, e obrigado aqui pelo comentário do Okage Sama também. Ô Mônica, a gente já está no finalzinho aqui do nosso programa, queria agradecer a sua participação, bem informativa aqui como sempre. E é muito importante a gente entender o que está acontecendo no Chile, porque pode acontecer isso daí ano que vem no Brasil, né? Então, a gente está cobrindo, a gente está publicando análises também no Diário Causa Operária sobre a situação no Chile, e a gente vai continuar aí falando, até porque vai acontecer o segundo turno, né? 19 de dezembro. 19 de dezembro, Então, obrigado aqui pela sua participação, Mônica. Um beijo para você. Imagina, boa tarde. Valeu, boa tarde, Mônica. Obrigado. Vamos agora com uma reportagem da Telesur, porque também teve eleições nos estados da Venezuela, onde o chavismo ganhou 23 dos 20 estados. A Venezuela escolheu seus governos estaduais e municipais numa jornada eleitoral de mais de 12 horas no último domingo, dia 21 de novembro. O voto é facultativo e cerca de 8 milhões de pessoas participaram do processo, o equivalente a 41% do eleitorado, representando um aumento em relação às eleições legislativas de dezembro de 2020, que contaram com 30% de participação. Es importante participar porque es un derecho que tenemos todos los venezolanos y venezolanas al sufragio y tenemos derecho a elegir a nuestro candidato, a nuestra preferencia. Bueno, tranquilo todo está fluyendo normal. Hay muy pocas personas, pero ya se han ido retirando a medida que van pasando porque el proceso es demasiado rápido, es muy práctico. Para mí personalmente es más importante porque sabemos las personas idóneas para que rijan en nuestro municipio, ya que hay muchas personas que están aquí que no merecen estar en estos puestos. Muy flexible, muy rápida, por lo menos yo tardé menos de 2 minutos.
Es importante, sí, las elecciones ahorita en este momento, la participación importante. ¿Por qué? Porque estamos demostrando al mundo que nosotros somos un país democrático, donde existe una verdadera democracia. Porque necesitamos un cambio, y el cambio es ahorita. Si no es ahorita, no va a ser más ninguna. Segundo resultados preliminares, com 90% da apuração concluída, o chavismo venceu em 20 dos 23 estados, aumentando sua presença nos governos estaduais. Na capital, a candidata do partido governante, o PSUV, também saiu vitoriosa. Pelo lado opositor, o chefe de campanha da MUD considerou o resultado satisfatório e chamou os venezuelanos a construir uma mudança definitiva. Os opositores ganharam do PSUV em Zulia, um estado petroleiro na fronteira com a Colômbia, em Corredes, no interior do país, e mantiveram governo em Nueva Esparta, onde está a ilha de Margarita. Em todos os estados, a oposição saiu dividida, dando uma vitória acirrada para o chavismo. O processo foi acompanhado por mais de 200 observadores internacionais, incluindo representantes brasileiros e autoridades nacionais venezuelanas, entre elas 1.100 funcionários do Ministério Público e 5.530 membros da Controladoria Social. Tenemos a nivel nacional todos los funcionarios de la Contraloría Social, como lo establece la ley orgánica de Contraloría Social, en el artículo 8, 1 y 5 a nivel nacional, después que pasen las elecciones. Nosotros mañana le vamos a decir al mundo y al país cualquier tipo de problema que hubo, pero hasta los momentos no ha pasado nada. A partir de 2022, inicia a gestão dos próximos deputados estaduais, vereadores, prefeitos e governadores. O presidente venezuelano Nicolás Maduro comentou os resultados ainda na madrugada de domingo e convidou todos os eleitos a trabalhar pelo país. Agora a nossa querida companheira Márcia Chueri, direto de Cuba, com mais informações sobre o Estado Operário cubano. Vamos lá. Olá, hoje é 23 de novembro de 2021. Sou Márcia Chueri e falo direto de Cuba. A última semana teve vários acontecimentos na América Latina que merecem ser notícia. Eleições regionais na Venezuela e o primeiro turno da eleição presidencial do Chile. E na sexta-feira, 19 de novembro, o ministro de Relações Exteriores da Nicarágua formalizou o pedido de saída do país da OEA, Organização dos Estados Americanos. A causa da saída foi a recusa da OEA em reconhecer a legitimidade das eleições no país e ameaçá-lo com sanções que poderiam ser justamente excluí-lo da organização. O governo cubano apoiou o gesto da Nicarágua e voltou a denunciar que a OEA, em muitas ocasiões, foi cúmplice de golpes de Estado, de intervenções militares e do isolamento de alguns países membros, além de apoiar a aplicação de sanções econômicas, como o bloqueio contra a própria Cuba, a Nicarágua e a Venezuela. Além disso, lembrou que a organização foi instrumento dos Estados Unidos na orquestração do golpe de Estado contra o governo de Evo Morales na Bolívia. Aqui na ilha, o fim de semana foi de muita atividade. No sábado, celebrou-se o Dia Nacional da Defesa, com exercícios e práticas em todo o país. Este Dia da Defesa foi particularmente importante por ser o primeiro após o período mais duro da pandemia e por causa da tentativa de desestabilização do país na semana passada. Participaram todas as autoridades civis e militares, além do general de exército Raul Castro, que já se retirou dos cargos que exercia, mas que afirmou naquela ocasião que estaria sempre com o pé no estribo, pronto para defender a revolução. Sua presença reafirma a unidade e continuidade da revolução declaradas no 8º Congresso do Partido. Além das manobras com as tropas regulares das Forças Armadas Revolucionárias e do Ministério do Interior, foram realizados exercícios territoriais de defesa e preparação de milicianos,
de integrantes das Brigadas de Produção e Defesa e do Bastião Estudantil Universitário. A participação de todos esses setores no Dia da Defesa Nacional é coerente com a doutrina militar de Cuba, que se chama Guerra de Todo o Povo. Eu já vi no Brasil algumas afirmações de que os comitês de defesa da Revolução têm armas. Isso não é verdade. Até porque uma das causas de Cuba ser um país tão seguro é justamente que não há armas de fogo circulando nas ruas. O controle sobre isso é muito rigoroso. Quem diz isso, provavelmente, confunde os CDRs justamente com as milícias nacionais revolucionárias. As milícias foram criadas por Fidel em outubro de 1959 para defender a ilha das ameaças de agressão militar dos Estados Unidos e para a proteção de objetivos civis contra os grupos terroristas que atuavam internamente e também a partir dos Estados Unidos e de outros países do Caribe. Elas foram instituídas como uma força militar voluntária do povo, subordinada ao Ministério das Forças Armadas Revolucionárias para agir em defesa da pátria e da Revolução. Em abril de 61, quando houve a tentativa de invasão da ilha da Praia Hirón pelos mercenários treinados pelos norte-americanos, as primeiras forças que enfrentaram os invasores foram justamente milicianos daquela região. O Bastião Estudantil Universitário, como o próprio nome indica, são forças compostas por estudantes universitários. Neste Dia da Defesa, além das práticas militares, foi destacada a importância de enfrentar as táticas de guerra não convencional que estão sendo utilizadas contra Cuba. Isso se refere principalmente à batalha de ideias, como dizia o comandante Fidel Castro, nas redes sociais e meios de comunicação de massa. O partido, o governo, as organizações de massas, os movimentos, especialmente da juventude, estão se mobilizando para aumentar o alcance e penetração dos meios de comunicação e nas redes sociais. E, como costuma acontecer aqui, isso está sendo feito de forma organizada e consistente. Ou seja, a informação e a formação para agir chegam por todos os meios. Imprensa, programas de televisão, reuniões das organizações, ações de rua. Fala-se da importância desse combate em todos os meios. No domingo, houve também uma grande jornada de trabalho voluntário em todo o país, sob o lema "O amor por Cuba nos mobiliza". O trabalho voluntário aqui é praticamente uma instituição. O primeiro foi convocado pelo Che em 22 de novembro de 59 para a construção da primeira escola feita pela Revolução para as crianças da Serra Maestra. As ações deste ano foram para a produção de alimentos, a plantação da cana, garantir a safra açucareira e em atividades de substituição de importações. Além disso, tem o objetivo de adiantar produções atrasadas, apoiar investimentos priorizados e atividades que signifiquem economia e eficiência. Também foram realizadas atividades de limpeza de locais de trabalho e programas de transformação comunitária, ou seja, nos bairros. Em relação a comunidades, o presidente Dias-Canel tem insistido em todas as reuniões com grupos sociais em que é preciso exercer a democracia popular socialista, ou seja, que o cidadão não pode ser simplesmente um beneficiário das políticas da Revolução, mas tem de participar das decisões. Por hoje é isso. Saudações socialistas. Lembrando que nessa quinta-feira, 4h30 da tarde, a Causa Operária TV vai entrevistar o cônsul de Cuba em São Paulo, direto do consulado cubano. A gente vai transmitir ao vivo essa entrevista. Vamos agora com a Ilka Oliva Corado, poetisa guatemalteca, com suas Crônicas de uma Inquilina, direto dos Estados Unidos. ¿Qué tal están? Les saluda Ilka Oliva Corado con Crónicas de una Inquilina. El poema que les voy a leer a continuación pertenece al poemario Luz de Faro, publicado por Ilka Editorial. Frecuentarte. Te frecuento en medio de esta nada, en el agua de este lago, fría,
en la brisa de esta tarde que te dibuja, te frecuento, en esta pasividad vuelta a niebla, en este silencio adormecido, lejos, aquí, entre los arces añosos, en la quietud de escribirte, te frecuento, en mis pasos que no dejan huellas, en mi voz que descansa en la sombra de los pinos, te frecuento para no olvidarte, para no inventarte, para postergarte numen, para convertirte en luz de mi candil. Les saludó Ilka Oliva Corado. Cuídense mucho e hasta la próxima. Valeu, Ilka. Valeu aqui a Ivanildo de Deus Souto, que comenta com a gente. Estúdio M5. Tem uma pergunta aqui se o Rui vai no 247 hoje. Sim, hoje tem a volta do Rui Costa Pimenta, daqui a pouco, 4 da tarde na TV 247, com transmissão simultânea ao vivo aqui na Causa Operária TV. Daqui a pouquinho, 4 da tarde. Então, obrigado aqui para todo mundo que acompanhou a gente. O Gnóstico Abraçax Yal fala, quero ver o Rui detonar aquele histérico do Adrilles. Isso mesmo, Rui Costa Pimenta, na Jovem Pan, no dia 1º de dezembro, 1 da tarde. Todo mundo ligado aí. Rui vai falar para um público enorme, né? Jovem Pan é rádio, televisão por assinatura e um canal enorme no YouTube, né? Todos são os caras de extrema direita, mas eles têm uma audiência enorme para o público comum, né? Então é uma oportunidade muito grande ali de a gente fazer a propaganda revolucionária. Obrigado ao Nivaldo Pereira e ao Adriano Teixeira também, aqui pelo comentário. Vai ser 1 da tarde, 1º de dezembro, 1 da tarde. Bom, a gente vai ficando por aqui com Conexão América Latina. A gente volta na próxima terça-feira, às 2 da tarde. Não se esqueçam de seguir, se inscrever no canal Internacionalismo. Digitem lá no YouTube Internacionalismo. Inscrevam-se no nosso canal, tem vídeos todos os dias. Valeu, pessoal. Boa tarde. Daqui a pouquinho, Rui. Até mais.